Olá! Olha, para quem busca viver de renda, não tem nada que chame mais atenção do que um dividendo gordo caindo na conta todo mês, né? É o sonho da renda passiva se tornando realidade. Mas, e se os maiores dividendos do mercado fossem, na verdade, uma baita armadilha? Pois é, bora mergulhar nisso e descobrir quando um rendimento espetacular é, na verdade, bom demais para ser verdade. Caramba, dá uma olhada nesses números. Dividend yields de 35%, 31%. É o tipo de coisa que faz o olho de qualquer um brilhar. Pensa só, receber mais de um terço do valor investido de volta em apenas um ano. Parece o negócio da China, a oportunidade de uma vida. É quase impossível não ficar tentado. E é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. Será que essa vitrine toda bonita, com rendimentos nas alturas, é tão sólida quanto parece? Ou será que tem alguma coisa escondida por trás desses percentuais tão chamativos? Essa é a grande questão que a gente vai resolver hoje. Para a gente entender a armadilha, primeiro a gente tem que olhar para a matemática por trás dela. Mas ó, calma, a boa notícia é que é bem mais simples do que parece. Vamos desmistificar como o dividendo yield é calculado e, o mais importante, onde exatamente o perigo se esconde. A fórmula do dividend yield, que a gente costuma chamar de DY, é super direta. É só pegar os dividendos que foram pagos e dividir pelo preço atual da cota. Pronto. Simples assim. São só essas duas peças do quebra-cabeça, o que o fundo paga e quanto ele vale no mercado, que definem aquele número percentual gigante que a gente viu lá no começo. E agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato. O ponto mais importante de todos. Existe uma relação inversa entre o preço da cota e o dividend yield. O que isso quer dizer? Se o valor da cota de um fundo despenca no mercado, mesmo que ele continue pagando a mesma coisa, o percentual do DY vai para a estratosfera. Ele fica artificialmente inflado, não porque o fundo está melhor, mas porque a cota está valendo muito menos. E esse exemplo aqui deixa o perigo bem claro. Imagina a cena. Um fundo atraindo todo mundo com um yield de quase 20%. Parece ótimo, né? Só que, ao mesmo tempo, a cota desse fundo desvalorizou 35%. Ou seja, entra um dividendo legal de um lado, enquanto o capital principal, o dinheiro investido mesmo, está derretendo do outro. Pois é, o ponto central é esse. O que parecia um ganho espetacular era, na verdade, uma ilusão. Uma ilusão que pode estar mascarando uma perda de patrimônio muito maior. No fim das contas, o dividendo que pinga na conta não chega nem perto de compensar a desvalorização do investimento. Beleza. Então já entendemos o problema. A pergunta agora é como se proteger disso? A solução passa por entender que existem basicamente dois grandes perfis de fundos no mercado. Vamos ver agora como diferenciar um do outro para tomar decisões mais seguras. De um lado, a gente tem os fundos que chamamos de high grade. O foco deles é qualidade, segurança. Do outro lado, temos os high yield, que, como o nome já diz, buscam um rendimento maior. Só que para isso, eles assumem um risco bem maior. São filosofias de investimento completamente diferentes. Vamos falar dos high grade primeiro. Pensa neles como os mais certinhos da turma. Eles são conservadores, vão investir em ativos de baixo risco, com devedores que são bons pagadores, com garantias fortes, e o resultado disso? Dividendos mais previsíveis, mais estáveis. Podem não ser os maiores do ranking, mas a prioridade aqui é outra, é a preservação do capital. Já os fundos high yield, esses são os agressivos, os que gostam de mais emoção. Para conseguir entregar aqueles dividendos enormes, eles precisam se arriscar mais. Investem em projetos em fases iniciais ou emprestam dinheiro para devedores com risco maior de calote. O potencial de retorno é alto, mas a sensibilidade a problemas e a chance de dar algo errado também são bem maiores. Ok, a teoria ficou clara, né? Então vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos ver como esses dois perfis se comportam no mundo real, analisando alguns casos bem concretos do mercado que ilustram perfeitamente essa diferença. E para ajudar a gente nessa análise, tem uma ferramenta que é fundamental, o indicador P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Basicamente, ele compara o preço que o mercado está pagando pela cota com o valor que os ativos do fundo realmente valem. Se o P sobre VP é 1, significa que o preço está justo. Agora, se ele está muito abaixo de 1, acende o sinal de alerta gigante. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa comigo. Se uma casa que vale R$ 1 milhão está sendo vendida por 200 mil, a primeira pergunta não deveria ser, nossa, que pechincha, mas sim, qual é o problema com essa casa? Com fundos, a lógica é a mesma. Um desconto tão grande geralmente significa que o mercado está enxergando problemas sérios ali, como um risco bem alto de calote na carteira.
Então vamos colocar um do lado do outro. De um lado, HCTR11 e DEVA11, que são fundos high yield. Olhem os dividend yields, quase 18%, quase 19%. É de encher os olhos, né? Mas agora, olhem o P sobre VP. 0,20 e 0,25. Do outro lado, o KNCR11, um clássico high grade conhecido pela segurança. O yield dele é menor, sim, mas o P sobre VP está alinhado ao seu valor, mostrando a confiança do mercado. E o que um P/VP de 0,20 significa? Significa que o mercado está pagando apenas 20 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem. É um sinal claríssimo de que os investidores estão precificando uma probabilidade muito alta de perdas e de inadimplência nos ativos que compõem esses fundos. Em contrapartida, o KNCR11 representa o mundo da segurança. A carteira dele é defensiva, seus ativos são de alta qualidade, sua liquidez é altíssima. Quem investe aqui não está buscando o maior yield do mercado, mas sim a estabilidade e a tranquilidade de um ativo realmente sólido. Bom, com tudo isso em mente, como a gente pode se tornar um investidor mais esperto e evitar essas armadilhas? Vamos resumir tudo em alguns pontos-chave, os verdadeiros sinais de alerta que todo mundo deveria observar. Então vamos lá, para fechar. Primeiro, vi um DY muito acima da média. Desconfie. Pode ser um sintoma de problema, não um prêmio. Segundo, lembre-se sempre daquela matemática. A queda no preço da cota infla artificialmente o número do DY. Terceiro, use o P sobre VP como seu principal termômetro de risco. Um valor abaixo de 0,50 exige cautela extrema. E por fim, a lição mais importante. Priorize sempre a qualidade dos ativos e a segurança da gestão. O rendimento é consequência, não o ponto de partida. E para encerrar, fica esta reflexão. Ao construir um patrimônio para o futuro, o que realmente importa? Buscar o maior rendimento a qualquer custo ou construir uma base sólida com ativos de qualidade? A resposta a essa pergunta é o que, no final das contas, vai definir o sucesso de quem investe. Vale a pena pensar nisso.